Boa noite, pessoal. É com uma grande alegria que eu anuncio a live de hoje, né? Afinal de contas, a gente vai estar falando aí sobre garantias e perspectivas da execução fiscal com um convidado mais do que especial, que é o Procurador-Geral Adjunto da Dívida Ativa e FGTS, João Gronet. Olá, boa noite, Tauan, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Boa noite, Pedro. Eli, minha linda, boa noite. Boa noite, Silvio. Prazer tê-lo aqui. Advogado Renner, boa noite. Liliane, Florência, Georgia. Gente, eu tô realmente muito feliz com a oportunidade dessa live pra gente poder estar esclarecendo. Ô, Dani, linda, beijo. Bom te ver por aqui. Pra gente estar esclarecendo dúvidas relevantes realmente com relação às garantias, com relação à execução fiscal. Afinal de contas, essa é uma dor de cabeça, né? Para os contribuintes constantemente, e algumas alterações legislativas foram muito relevantes. Bem, Florência, boa noite, querida Adriana, boa noite, Barão, boa noite, Machado. Sejam todos bem-vindos, a gente está aguardando o nosso convidado, daqui a pouquinho ele já está ingressando para a gente debater um pouco, né? E vai ser muito legal que ele vai trazer também as perspectivas em relação a essas alterações legislativas, o artigo 4º e o 5º da Lei 14.089. Então, a gente vai estar com uma visão bem atualizada e no finalzinho a gente vai discutir um pouquinho da questão relativa a eventuais contenciosos de IBS e CBS, né? Que essa aí é uma dor de cabeça que está todo mundo se questionando como é que vai resolver. Oi, Ana Paula, tudo bem? Joyce, quanto tempo, querida? Que bom que você está por aí. E é isso. Se vocês tiverem já alguma dúvida com relação a esse tema, garantias e perspectiva da execução, por favor, fiquem à vontade para colocar aqui. A gente vai estar lendo à medida que a gente vai estar fazendo esse bate-bola com o Dr. João Gronet, tá bom? Olá, Pedro. Olá, Matos, tudo bem? Aliás, o que não faltam são dúvidas hoje em dia, né? Temos poucas certezas, mas vamos em frente alegremente com o que nos cabe. Igualmente, Joyce, quanto tempo? Ah, o nosso convidado querido já está entrando. Karina está aí também. Beijo grande, querida. Deixa eu só estar me organizando aqui para estar chamando ele já já. Oi, Gabi, tudo bem? Sônia, seja também muito bem-vinda. Ah, Rafael, meu querido aluno, está aí. Peraí, deixa eu só mandar o convite para o nosso convidado. Para o João entrar. Ô, Dani, querido, tudo bem? Olha ele aí. Olá, João, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Boa noite a todos e a todas. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo e lhe vendo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer profundamente a disponibilidade da tua agenda para poder conversar um pouquinho com a É gente. uma É, honra, você sabe, né? você Obrigado, eu que é um agradeço o querido. convite. Realmente, olha, gente, o Dr. João Gronet, ele é procurador-geral adjunto da dívida ativa do FGTS, mestre pela Faculdade de Lisboa em Direito Fiscal, especialista em administração pública e uma pessoa, assim, sensacional em termos de transparência, que fez muito parte desse movimento da Procuradoria da Fazenda. Tá chegando próximo ao contribuinte, essa visão da necessidade de um equilíbrio nas relações e realmente separar o joio do trigo, né? Isso é muito importante no dia a dia, democraticamente falando. Então, eu queria agradecer demais a sua presença e dizer que realmente o movimento que vocês fizeram na Procuradoria foi muito importante institucionalmente para o país em termos de crescimento. Micaela, E obrigado. Eu costumo dizer que eu sou um eterno esforçado, sabe? Porque todo o resto é bem lateral dentro do serviço público, né? Agora, um servidor público esforçado, eu acho que é o suficiente para que a gente chegue a bons termos aí em assuntos como esse de consensualidade. Vamos em não, frente. é essencial, essencial. Bom, gente, tivemos ontem uma informação assim muito legal, né, da arrecadação federal no último ano, que bateu cerca de 48,3 bilhões de reais, né? Um dado extremamente relevante, até levando em consideração todas as necessidades, né, que têm sido divulgadas constantemente de caixa para a União. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente, para os nossos ouvintes aqui, o que que isso representa, né? Quais são as perspectivas a partir desse dado numérico?
Maravilha, Micaela. Foi uma baita de uma coincidência mesmo, e eu não vou negar e nem tergiversar sobre esse assunto. É uma grande alegria para a gente aqui dentro da PGFN, comemoramos muito esse número. 48,3 bilhões não é algo simples de se fazer em termos de resultado, de modo que quando a gente chegou aí a esse número, para a gente foi um motivo de muito orgulho, muita satisfação, né? Como servidor público, eu digo em geral, né? Agora, divulgamos ontem esse número, mas eu acho que uma estratificação dele é muito relevante, sabe, Micaela? Porque a gente costuma olhar para esse número e não ver exatamente as camadas que ele representa, né? Então, assim, a gente discutiu aqui com a equipe três grandes camadas em cima desses 48,3 bilhões de reais, né? O primeiro deles é o seguinte: o aumento da arrecadação ano a ano para a gente está se mostrando cada vez mais evidente. Tudo bem que vai chegar o ano em que eu não vou conseguir fazer 20% em cima do ano anterior. Afinal de contas, cada ano que passa é mais desafiador. Mas a curva de crescimento da arrecadação da PGFN ela é muito regular e muito expressiva. São 20% a mais do que se arrecadou ano passado, o que dá um crescimento nominal muito considerável. E aí, é óbvio que isso tem diversas outras facetas, né? Esse número não vem à toa e vem fruto de muito esforço, não da Procuradoria, mas como de todos, né? Mas eu basicamente atribuo isso a um esmero, por exemplo, com a cobrança administrativa, que tem se mostrado muito eficaz, muito eficiente, e também um fortalecimento da racionalização da cobrança judicial. Saiu há poucos dias no Valor Econômico um esforço da Procuradoria em extinguir a execução fiscal. E aí você vai falar, mas o que isso contribui para arrecadar se você está extinguindo? Isso, obviamente, permite que a gente direcione forças para um outro ambiente. Esse é um primeiro ponto, ou seja, a arrecadação crescente ano a ano. Um segundo ponto que me parece também muito evidente e muito interessante é o que a transação representa nesses 48,3. A transação está com a gente há 4 anos, né? Regulamentada há 4 anos, mas veja você que dos 48,3, e no gráfico ele denota isso, 20 e uns quebrados, agora eu não me recordo, 20 e uns quebrados, um pouco, talvez 40% do total, são frutos, fruto da arrecadação com transação. O que significa dizer, já que a transação ela se protrai no tempo, é possível dizer que, por exemplo, a nossa previsão para o ano que vem de 24 bilhões, que está lá no orçamento, com a transação, ela deve se concretizar, sim. Então, essa é uma segunda faceta. A terceira faceta é a que eu mais gosto, e é a que menos se fala, porque isso é muito difícil de transmitir e talvez no Brasil a gente tem uma dificuldade de compreensão muito grande. A tributação ela tem todos esses lados, Micaela, que você, como a doutora no assunto, conhece muito bem, a fiscalidade como um todo. E a gente no Brasil pouco fala da tributação como um meio pelo qual o sistema político põe em prática uma determinada concepção de justiça econômica distributiva. O que eu estou querendo dizer, Micaela? A gente tem que parar de olhar o 48,3 como sendo o resultado de um órgão determinado, qualquer que seja da nossa república, como sendo uma política distributiva. E aí, isso pode significar, no final do dia, mais policiamento. Isso pode significar, por exemplo, a diferença entre uma família brasileira se alimentar e não se alimentar. E isso é muito relevante. Encarar a fiscalidade sobre esse prisma talvez nos coloque numa situação de maior aceitação dessa circunstância do capitalismo, em termos que contribuem todos para uma sociedade justa e erradicar a pobreza como um todo. Entendeu? Então, eu costumo fazer essa leitura da nossa arrecadação para não parecer que eu estou só divulgando um número, um monte de zero atrás, e sei lá o que isso representa para o nosso órgão. Mas eu acho que o conjunto deles é muito representativo para nós como povo do Brasil. Isso, para mim, é muito relevante e me orgulha bastante como servidor público. Não, excelente. É importante a gente pensar, né, que diferentemente de uma empresa que tem um lucro, que na verdade vai para ela e tal, quando a gente pensa na União arrecadando, a gente pensa no dinheiro que vai ser distribuído por diversas fontes, inclusive para aquelas pessoas que têm menos recursos, por meio das políticas públicas que vocês implementam. Então, sem dúvida, essa importância do tributo, ela tem que ser destacada até para a gente não sentir tanto a dor do bolso, né? Muitas vezes, quando a gente paga, reclama lá, não sei o quê, tem que pensar nisso. Agora, isso tem uma discussão interessante, Micaela, desculpa. Porque, veja, essa questão da fiscalidade, dessa dualidade, ou seja, desse jogo de soma zero, que é a tributação, ele é tão relevante que, veja, digamos que a gente estabeleça uma isenção qualquer para um público qualquer, tá? Um público determinado qualquer. A primeira coisa que a gente enfrenta e vê
é esse determinado público, que em regra é uma minoria, ele defendendo essa redução da carga tributária. E aí, às vezes, eu me pergunto, cadê a maioria? Porque, veja, sendo um jogo de soma zero, evidentemente, para alguém pagar menos, alguém vai ter que pagar mais. A cada real não arrecadado na dívida ativa, cada real não arrecadado fruto de uma isenção, de uma anistia, ele é repartido entre todos nós. E cadê o povo quando a gente fala de uma má distribuição? A gente costuma ver aquele determinado grupo defendendo legitimamente contra isso, não tem a menor dificuldade de reconhecer que isso faz parte da nossa democracia. E sempre vai fazer, graças a Deus, faz parte. Mas a gente precisa compreender isso também como sendo a tributação da divisão justa do encargo todo da nossa república, né? É o preço que se paga. Exatamente. E a gente tem, inclusive, trazido isso de uma forma muito forte por meio da revisão dos benefícios concedidos, né? A verificação da utilidade desses benefícios concedidos, porque também existe muito esse discurso. Às vezes se acha que a concessão de um benefício vai estimular um determinado segmento econômico e não necessariamente. Né? Existem estudos de análise econômica do direito que comprovam que muitos benefícios não redundaram naquilo que se queria realmente obter. Então, esse estudo, esse controle, ele se torna cada vez mais importante. E aí eu queria, dentro desse contexto, João, perguntar para você sobre a transação em si. Sem dúvida, vocês são pioneiros na transação, vieram aí com a regulamentação, tiveram uma luta forte para implementação da regulamentação geral da transação. E muitas vezes as pessoas se confundem com relação às regras, né? E conceitos de desconto, ou eventualmente a não possibilidade de dar desconto nas transações que são individuais, em razão da capacidade de pagamento, se a gente tem uma empresa muito pujante, já um contribuinte solvente teria esses descontos. Então, eu queria que você explicasse um pouco esse racional, né? Porque, inclusive, a PGFN fez uma explicação inicial quando apresentou a transação, que eu achei bem interessante, que foi a separação entre o que era um refis simples e o que é o processo da transação. E aí eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes esse racional. Maravilha. Micaela, você sabe que a transação talvez tenha sido uma das políticas públicas que a gente mais empenhou energia aqui dentro da Procuradoria para fazer tirar do papel. Veja, uma coincidência, é triste, obviamente, a coincidência, mas houve essa coincidência. No final de 2019, depois de regulamentado, a gente enfrentou talvez a pior crise sanitária moderna do nosso país. E dentro dessa tristeza toda, a gente teve um alento que foi existir uma política pública para resgate econômico e financeiro das empresas. Eu não tenho esse número, não fiz esse estudo e, obviamente, também não vou fazer porque já passou. Mas eu tenho a convicção de que se não fosse a transação lá em 2020, 2021, 2022, aliás, até agora 2024, porque os reflexos da pandemia eles são vistos hoje em dia. A gente estaria de um cenário econômico muito degradante sob a perspectiva do endividamento das empresas públicas e das pessoas, das famílias brasileiras, né? Então, a transação, ela obviamente, ela veio atrasada. Ela poderia ter vindo no Brasil há muito mais tempo, mas não. A gente enfrentou aí mais de 50 refis desde 2000 até 2018, mas ela veio, infelizmente, veio em boa hora. A gente já estava fazendo aí talvez o 100º refis do Covid se não fosse a transação. E aí, a gente teve que... E quando eu falo a gente, Micaela, entenda isso no sentido mais coletivo possível, porque eu não fiz isso sozinho e a Procuradoria muito menos fez isso sozinho. Eu participei, e eu não vou, sem exagero, eu participei de uns 200 eventos, tá? Ao longo de 2020, 21 e 22. Tinham lives, às vezes 2 por dia, porque para divulgar a política pública. Veja, eu costumo dizer que não adianta você inventar a vacina e ela não chegar no braço da pessoa. Não adianta você criar uma política pública relacionada à fiscalidade e ela não chegar na loja que precisa, no MEI, no Simples. Amanhã é o último dia de regularização do Simples Nacional. Espero que a transação chegue a todos que precisem dela e todos possam usar ela para poder se manter no Simples Nacional, como lhe é um direito. Espero que chegue dessa maneira. Então, a gente empenhou muito esforço. E aí, o que sempre foi muito relevante dentro desse esforço de explicação do que é uma transação e por que ela supera com vantagem o refis? Porque a gente precisou dialogar sobre o que é a coluna de cristal, sobre o que é o cerne da transação, que é exatamente a capacidade de pagamento. Não estava claro em 2019, 2020, para quem fosse nos ouvir, como é que a gente estabelecer uma forma de separar aquele que precisa de um desconto máximo daquele que não precisa de desconto. Como é que isso ia acontecer? A gente não estava habituado com isso, isso era uma novidade.
E aí a gente precisou de um esforço metodológico muito forte. Veja, nesse aspecto, a gente não adotou completamente como funciona o fisco norte-americano, onde a gente se inspirou para fazer a transação, né? Lá o Offering Compromise do direito norte-americano. O Offering Compromise ele não tem uma estimativa de capacidade de pagamento. Cada contribuinte tem a sua capacidade de pagamento aferida efetivamente. Só que é o seguinte, no Brasil a gente tem 6 milhões de sujeitos passivos devedores da dívida ativa. Eu não posso fazer 6 milhões de cálculos de capacidade de pagamento. Foi aí que a gente criou a capacidade de pagamento presumida, podendo o sujeito passivo elidir essa presunção. E aí a gente foi explicando, ela foi servindo durante a pandemia para muitos contribuintes, tá? Muitos contribuintes aderiram, inclusive sem questionar essa questão da capacidade de pagamento. Eu reconheço que o empresário talvez tenha aderido à transação com desconto, sem nem se atentar que a gente tinha estimado a capacidade de pagamento e que por isso que ele tem um desconto de X. Agora, a gente chegou depois disso no momento, e aí o ápice disso está sendo agora 2023 e 2024, em que, com toda a legitimidade merecida, as pessoas começaram a questionar como é que funciona exatamente para entender a capacidade de pagamento. A gente já teve alguns poucos eventos sobre capacidade de pagamento, sobre como é que se estima, como é que é a estatística aplicada à capacidade de pagamento. A portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi alterada no final do ano passado para determinar, a Annelise, nossa Procuradora-Geral, ela falou assim, olha, eu estou colocando na portaria aqui uma obrigação para que vocês divulguem a forma de estimação da capacidade de pagamento presumida e para que digam como é que vocês estimam, como é que vocês estabelecem a capacidade de pagamento efetiva. E aí, também uma outra coincidência, Micaela, a gente deve subir no site, talvez amanhã, depois da manhã, um documento mais detalhado da forma como a gente processa os pedidos de revisão de capacidade de pagamento. Agora, isso não é trivial, Micaela. Eu não fui, a gente não foi habituado a lidar, por exemplo, com conceitos contábeis. A maioria dos advogados não foram habituados a lidar com conceitos contábeis, isso é uma grande novidade. Mas agora, se a gente quer uma política pública adequada, necessária e aderente à realidade, a gente vai precisar enfrentar essa questão da capacidade de pagamento, que para mim eu acho que está muito bem equacionada. A gente tem feito as revisões, talvez com alguma demora, uma expectativa de que fosse mais lento, mas só a título de comparação, a revisão a capacidade de pagamento lá no direito norte-americano, no Offering Compromise, aqui é o padrão, tá? Eles não têm uma capacidade de pagamento presumida. Primeiro, ela custa $200. A última vez que eu vi estava $200, deve ser uns $250, tá? Ou seja, você paga para isso. O que eu acho estranho, porque se você está em atividade econômica, mas, enfim, lá é o país das taxas, né? Verdade. E o segundo, que demora 2 anos. Ou seja, o fisco americano precisa de 2 anos para estabelecer a sua capacidade de pagamento. Daí em diante, a nossa análise contábil, ou seja, do patrimônio disponível e do financeiro que tem para fazer frente à dívida tributária, ele é muito parecido e a gente tem agora a capacidade cada vez maior de divulgar e trazer e explicar isso para vocês, para que isso seja claro. Isso precisa ser transparente, afinal de contas, quando a gente concede R$1 de desconto numa transação, tem que ter uma justiça e uma justificativa aplicada por trás, tá? Deve subir no site aí nos próximos dias. Eu mando para você publicar no Instagram aí do Tributário em Jogo. Perfeito, João, muito obrigada. Acho excelente a gente ter a divulgação dessa transparência, porque realmente existem aí algumas dúvidas com relação a esse critério de capacidade de pagamento. E é interessante você trazer, né, esse comparativo de como é que funciona nos Estados Unidos e no Brasil. A gente, de fato, está tentando praticar uma justiça fiscal da melhor forma com relação ao pagamento e também de forma mais eficiente para a administração, né? E aí, nesse contexto, eu queria perguntar para você o seguinte. Como é que fica, né, a questão das garantias? A gente sabe que a nossa estrutura de execução fiscal, ela necessariamente está vinculada à necessidade de oferecimento de uma garantia, e isso também já foi durante muito tempo questionado, né? Até em comparação a próprio entendimento do Supremo pela súmula vinculante, que agora eu esqueci o número, que diz que você não tem que ser obrigado a depositar para poder fazer uma ação judicial, e que levou essa disposição do artigo 38 da Lei 6.830 como não recepcionada. E aí vem eu dizer o seguinte, bom, tudo bem, eu não vou depositar, mas eu tenho que oferecer uma garantia. E essa garantia pode ser uma garantia financeira, pode ser qualquer outro tipo de garantia. E como é que fica isso diante de um contexto de execuções cada vez maiores, de valores expressivos, e que acabaram gerando algumas brigas
A primeira briga foi com relação ao voto de qualidade, né? Que justamente se voltou ao critério antigo, mas se tentou amenizar a relação da perda por voto de qualidade, no sentido de reduzir essas expensas, esse custo financeiro que o contribuinte tem para litigar em execuções fiscais, né? E aí tem a inovação que a gente vê no artigo 4º, trazendo novamente essa expressão de capacidade de pagamento para dizer, olha, se você ganhou, se você perdeu por voto de qualidade, você não seria obrigado a ter que garantir efetivamente, desde que você cumpra alguns requisitos. A lei traz mais genéricos, mas ela diz que vai haver uma regulamentação por parte da Procuradoria e também ela ressalva negócios jurídicos processuais. Aí eu queria começar por aí, né? Qual é a perspectiva da Fazenda em relação a isso? O que vocês acharam desse modelo? Tá bem. Assim, Micaela, eu acho que a gente se esforçou muito materialmente para avançar na consensualidade, por exemplo, do tributo devido ou do tributo não é devido. O edital agora que saiu, o último edital da transação do contencioso relevante disseminada à controvérsia é a máxima expressão disso, né? Ou seja, diante de um cenário incerto, nada mais natural do que a gente estabeleça concessões de parte a parte aqui para poder liquidar logo esse contencioso. Um assunto que eu também estava me esforçando para tirar do papel era alguma consensualidade relacionada às garantias. Veja, eu tenho plena consciência, plena noção, pleno conhecimento de que a garantia tem um custo. E um custo que vai ser embutido no preço final e vai ser cobrado de alguém, e isso vai impactar no resultado da empresa, no preço do produto e na nossa competitividade nacional e internacional. Tá? Então, fiquem, assim, eu digo isso porque não precisam nos cobrar esse tipo de conhecimento, afinal de contas, a gente sabe o quanto isso é relevante para o nosso país e o quanto a gente tem a nossa cota de participação nesse todo. Tá? O que eu sempre pensei sobre a garantia? Eu acho que em determinado momento a gente precisa discutir seriamente alguma forma de garantir que o desfecho final do processo vai ser em benefício da fazenda do contribuinte. Tá? A gente tem um processo administrativo fiscal completamente que passa completamente pelas instâncias sem a necessidade de garantia. Isso não estou entrando no certo ou errado, tá, Micaela? Estou dizendo isso não é um padrão internacional, tá? Certo ou errado não é um padrão internacional. E aí, quando a gente está diante de uma execução fiscal cujo futuro é a expropriação patrimonial, a gente tem que começar a discutir a questão da garantia. Sou pena de chegar no final da discussão judicial, que infelizmente leva longos anos, não ter o que se discutir do patrimônio. Né? E aí, por isso que a gente sempre se esforçou muito em falar o seguinte, olha, execução fiscal boa, a execução fiscal garantida. E quanto a isso, não é a menor dúvida, e essa questão para mim não mudou, em absoluto. Né? Mas a gente tinha refletido, né? Talvez o artigo 5º lá que muda aquela questão do seguro garantia tenha mudado um pouco esse cenário, mas também não muda completamente não. A gente vai continuar com esse esforço, né? O conjunto. A gente estava se esforçando em tentar encontrar uma consensualidade na garantia. Veja, para mim não faz sentido, não me beneficia um seguro garantia caríssimo. Tudo bem, tu vai me garantir ao final da discussão toda o recurso necessário. Sim, mas será que eu não consigo encontrar uma forma de ter essa mesma garantia sem o ônus financeiro da empresa? E a gente começou a discutir, eu já tinha conversado isso com uma pessoa, com outra pessoa, talvez um negócio jurídico processual, e por isso que eu estava tentando encontrar um meio do caminho nessa história toda. Uma forma de me tranquilizar como credor, de que ao final e ao cabo eu ia receber aquela quantia, caso fosse vencedor no judiciário, obviamente. Né? Se eu perdesse, não se fala mais em liquidação financeira. Mas que também não onerasse financeiramente muito a empresa. E para mim o melhor caminho era um negócio jurídico processual em que a gente estabelecesse garantias que não onerassem financeiramente, mas que dessem essa tranquilidade. E aí eu não tenho receio em dizer, a União, ela é representada pela PGFN, ela é um credor como qualquer outro. Ela tem receios de não receber no final, Micaela. Digamos que você represente um cliente que seja credor de R$1 bilhão de uma empresa qualquer. É óbvio que você vai ter receios do seu cliente ver frustrado sobre isso. Você vai querer uma garantia efetiva e eficiente ao longo desse processo todo. Né? E foi por isso que a gente foi cada vez mais insistindo. Né? Agora, no último ano, a gente talvez tenha tido as duas maiores transformações legislativas na execução fiscal dos últimos tempos. Tá?
talvez desde a década de 80, inclusive. Eu digo legislativas porque a execução fiscal da década de 80 é absolutamente diferente da execução fiscal do século XX, da década de 2020, 2010 em diante. Tá? É Mas verdade. isso por causa de uma transformação feita, promovida pelo Poder Judiciário e pelas fazendas públicas. Legislativo a gente quase não teve. Teve um ajuste ou outro ali na LEF, teve o CPC de 2015 que influenciou bastante ali, comunicando com a LEF, mas a gente teve esses dois dispositivos. Sobre o artigo 4º, eu não sei se é conhecimento amplo, mas ele, de alguma maneira, ele era uma sugestão ajustada da Procuradoria. Tá? A sugestão da Procuradoria não foi 100% acatada no artigo 4º lá, que é quando a gente fala da possibilidade, ou melhor, da desnecessidade de garantia para o crédito que foi julgado pelo voto de qualidade lá dentro. Então, assim, tanto é que não houve resistência quanto ao artigo 4º, embora ele tenha sido alterado. Tá? E, para mim, foi uma alteração substancial, mas tudo bem. Já o artigo 5º, ele tinha alguns problemas. Não era só a questão da execução antecipada, que vocês sabem que eu nunca fui a favor. Tanto é que a gente estava tentando discutir isso até lá, as últimas instâncias do Superior Tribunal de Justiça. Mas fato uma vez derrubado o veto, o que me cabe nessa parte toda aqui é cumprir a determinação. Assim, não passa pela cabeça da PGFN dizer que é para executar seguros antes do trânsito julgado, diante do que diz claramente agora a LEF lá. Tá? Não sei se isso tranquiliza ou se isso era óbvio para todo mundo. Mas, enfim, às vezes o óbvio até precisa ser dito. Né? A gente vai encarar isso como sendo uma determinação do nosso parlamento e estou aqui para cumprir essa questão. Né? Mas a gente está diante dessa questão. E o que eu acho que tinha sido contaminado nessa discussão da execução? Eu não vou falar execução antecipada, que para mim nunca foi antecipada. Não vou falar o que contaminava a discussão da execução antes do trânsito e julgado. Aqueles dois outros dispositivos, cujo veto para mim foi corretamente mantido. Né? O primeiro, me parece que não tinha a menor chance de ser compatível, por exemplo, com o 206 do CTN. O primeiro dizia o seguinte: o contribuinte pode, o sujeito passivo pode garantir, independente de ter voto de qualidade ou não, tá? Porque o voto de qualidade estava lá no 4º. O voto de qualidade o cara nem precisava de garantia. Ele diz o seguinte: olha, o contribuinte pode garantir só o principal. Veja, o 206 fala que aí tudo bem, você vai garantir só o principal. E o seu reconhecimento da regularidade fiscal? Você não vai ter, porque o 206 fala que precisa da garantia integral. Era um problema. Para mim, foi um dispositivo que foi mal refletido. Não existe esse negócio de garantia parcial. Veja, garantia integral. A gente pode discutir garantias não financeiras, garantias mais baratas, com um ônus financeiro menor, e para isso eu estou à disposição integralmente. Agora, garantia parcial, para mim, não parece fazer o menor sentido. E o outro dispositivo é um dispositivo interessante, mas também tinha um problema. Era um dispositivo que dizia o seguinte, que as garantias financeiras elas precisam ser ressarcidas caso a fazenda pública perca. Veja, eu concordei com um dispositivo muito parecido com esse lá no PL 2488, que foi da subcomissão. Sim. Eu concordei que a gente colocasse no PL 2488, lá da subcomissão de juristas, que virou o projeto de lei da nova execução fiscal, eu concordei com o ressarcimento. Agora, desde que a derrota da Fazenda Pública tivesse sido fruto da nulidade da auto-infração, porque senão, daqui a pouco, digamos que o contribuinte declare determinado tributo e ofereça um seguro garantido, daqui a pouco eu vou estar ressarcindo um seguro garantia fruto de um tributo que foi constituído por declaração. Aí eu já acho que também o dispositivo escorregou. Podia ter dito mais claramente a coisa, não disse, e aí que acabou quebrando esse microsistema do seguro garantia que a gente tinha concebido lá no PL da Comissão de Juristas. Né? Mas, enfim, realidade posta. O artigo 4º, me parece, pelo menos assim, nessa avaliação, me parece ser honesto, tá? Vindo do CARF, uma bola dividida, vamos colocar dessa maneira, né? Que é o voto de qualidade. Um crédito, eu acho razoável a gente cogitar, e aí eu vou fazer um parênteses. Aquilo não me parece ser uma situação de não garantia, Micaela, porque senão a gente ia cair no argumento do 206. Aquilo me parece ser uma garantia baseada e lastreada no próprio aspecto financeiro da empresa. O que está em garantia ali? O que está em garantia aquele crédito que foi fruto do voto de qualidade e que agora está lá? Se você for ver os dispositivos lá da lei, ela fala, olha, apresente relatório de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras, ou seja, a demonstração financeira não tem que estar ok. Você vê que
O que garante o crédito no artigo 4º? É a saúde Da financeira da empresa. empresa, Entendeu? exatamente. Então, eu vou dar aquele crédito como garantido. Eu vou reconhecer a regularidade fiscal. A gente vai permitir a oferta de embargos de execução, certo? Isso é diferente daquele dispositivo do artigo 5º cujo veto foi mantido. Então, pareceu um dispositivo interessante, fez as amarras necessárias, tá, para garantia. A gente sabe que empresas saudáveis financeiramente, pelo menos nos termos de DRE e documentos fiscais, às vezes quebram. A gente teve um exemplo no começo do ano passado horroroso nesse aspecto, tá? Mas eu acho que a gente vai avançar agora. Eu não sei exatamente como é que vão suceder com as discussões que estavam no STJ. Estava doido para sustentar esse caso. Não sei como é que vão suceder com as discussões no STJ. Eu não sei se cogitam, mas assim, as transformações dos seguros passados não me parece razoável que a gente volte atrás. Entendeu? Mas agora a gente vai ter que trabalhar com um parágrafo lá no artigo 9º da LEF, né? Eu ainda não gravei, mas com essa realidade da impossibilidade de execução antes do trânsito do julgado do seguro-garantia. Uma coisa que eu acho interessante quando a gente pensa nas garantias da execução como um todo, exatamente isso. Você se defendeu muito que essa lei 14.089 ela estaria te retirando a obrigação de garantir. Mas foi como você falou, e existem alguns modelos, e no passado existiam alguns modelos, no sentido de dizer, olha, em vez de eu ter que garantir efetivamente por meio de algo tangível, né, a gente poderia estabelecer rates de empresas, ou justamente levando em consideração essa questão de capacidade financeira, o patrimônio dela, a saúde financeira, que é o mais relevante, para você saber que no final ela vai ter condições de pagar. Então, acho que o voto de qualidade, ele traz essa possibilidade, né, de justamente você analisar esse contexto da empresa para que ela seja garantia em si daquela obrigação, e não ela ter que destacar algo do seu patrimônio que, de certa forma, é interessante. Né, levando em consideração esse contexto que a gente tem de litígio, porque a grande dificuldade, né, João, também a gente vê que no Brasil a gente tem 75% do PIB comprometido em litígio tributário, né? 5,4 trilhões de reais em litígio. Então é algo que não é construtivo, não é positivo para o governo, seja ele em qual esfera for, nem para o contribuinte. Né? Até porque, como você bem colocou, a gente está falando de uma discussão de 18 anos e 11 meses, até que a gente consiga sanear e entender efetivamente quem é que vai ou não ganhar aquela questão. E eu acho que você trouxe um ponto que é muito relevante. A gente, quando pensa no legislador legislando para a sociedade, algumas regras gerais elas podem acabar beneficiando pessoas que não fazem jus daquela benesse. A lógica que foi trazida na transação pega um pouco isso. Ou seja, eu vou parar de beneficiar geral, como era no Refis, e eu vou olhar qual é a situação de cada contribuinte comigo. E aí, muito dentro da questão de aproximação, do cooperativo compliance e etc., que está sendo desenvolvido. Então, acho que esse ponto é importante. E esse outro que você acabou de trazer, né? Com relação a não. Uma coisa é a gente imaginar que eu não vou liquidar uma garantia financeira ou que eu vou ressarcir os custos. Foi o exemplo que você deu. Ressarcir os custos de uma garantia financeira é quando houve uma anulação do auto. Outra coisa é eu ressarcir para um tributo que foi declarado. Então, às vezes, a gente precisa, dentro de um contexto de um projeto legislativo, ter essa expertise para a gente poder separar o joio do trigo e a legislação mesmo vir no sentido de beneficiar quem merece, ou quem precisa, ou quem o Estado brasileiro entende que está adotando um comportamento, até porque a legislação é indutora de comportamentos. Então, a partir do momento que a gente faz isso, a gente está estimulando cada vez mais que pessoas pratiquem aquela determinada atividade e não o contrário, né? E nesse sentido, nessa toada de eficiência que vem sendo tomada, a gente teve um julgamento bastante relevante, que foi do tema 1184, com relação às execuções fiscais. E aí, nesse ponto, é interessante destacar, né, que vocês já têm uma racionalidade importante para ajuizamento de execução fiscal. Isso não é comum nas fazendas, mas a Procuradoria tem isso, de acho que é 20 mil, né, o teto de vocês para ajuizarem. E o Supremo veio justamente nessa lógica, de dizer, olha, você não deve ajuizar execuções que sejam custosas e que violem um pouco o princípio de eficiência administrativa. Como é que vocês vislumbram esse julgamento e as repercussões dele? Micaela, eu quase morri nesse julgamento, viu? Assim, que eu fiquei tão realmente apreensivo com esse julgamento. Eu estava o ano todo já esperando. A gente está mapeando nossa adjuntoria aqui de defesa, titularizada pela Lana.
e nossa coordenação que atua no Supremo, que é o Paulo Mendes, vocês conhecem? Queridíssimos os dois. Exatamente. A gente estava mapeando isso e depois que o ministro Barroso assumiu a presidência do CNJ e do Supremo e disse que uma das prioridades era a execução fiscal, os três aqui consensuaram, a gente consensuou de que o 1184 ia para a rua. E aí foi aquela expectativa grande. Mas antes de entrar no 1184, Micaela, eu me permita só fazer uma observação sobre o que você disse anteriormente, que é o seguinte: a gente tem que parar de achar que certos remédios, certas soluções, elas são boas para os contribuintes e ponto. Não existe nada bom para os contribuintes como um todo. Se é bom para um contribuinte, vai ser ruim para o outro. A gente não tem como defender, por exemplo, o PL do CARF, ou essa medida ela é boa para os contribuintes. Olha, se é bom para um contribuinte, ela vai ser ruim para o outro. A gente vive nessa dialética, nessa sociedade de risco, e tem que reconhecer que se a gente está desonerando, ou facilitando, ou dando qualquer benefício de uma ponta, a gente certamente está degradando a capacidade, ou melhor, está degradando o nível de comprometimento fiscal e financeiro de outra parte da população. Então, por exemplo, quando você fala em ressarcir do seguro-garantia, esse dinheiro vai sair, obviamente, do nosso imposto de renda. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, e esse cuidado que, às vezes, o Brasil esquece um pouco de dizer. Não há representantes dos contribuintes, e a gente discute muito isso. Veja, no máximo, a gente representa uma classe de contribuintes, mas representar todos os contribuintes é absolutamente impossível, porque não é uma massa uníssona, né? Então, por exemplo, o isento do imposto de renda, ele é absolutamente antagônico daquele que paga 27,5%. Claro, evidente. Isso é natural, isso é assim que acontece. Não há um representante dos contribuintes pagadores de imposto de renda, porque, afinal de contas, eles são todos diferentes. E a sociedade de risco atual, imposta por esses valores todos que a gente adquiriu, mostra isso com muita evidência, tá? Mas vamos para o 1184. Eu acho curioso assim, discutir execução fiscal e às vezes é bom a gente sair um pouco do nosso meio de advocacia, porque a gente percebe algumas coisas muito interessantes. Eu não sei se eu já falei para vocês, minha família é toda de médicos, né? Eu sou o único advogado. E às vezes eu ouço algumas coisas que me fazem refletir bastante, né? E a última delas foi o seguinte: não foi relacionada à execução fiscal, porque obviamente eu não discuto com um médico sobre execução fiscal, porque não faz o menor sentido, né? Mas veja, eu ouvi o meu irmão dizer o seguinte: olha, vocês advogados, vocês têm mania de tentar melhorar alguma coisa que não era nem para existir. A execução fiscal é isso. A execução fiscal não era para existir no nosso país. Aí você vai falar assim: João, mas então tá aí o PL 2488, que pelo menos dá uma arrumada na coisa. De fato, lá você vê a cobrança extrajudicial. Você não vê uma cobrança extrajudicial plena, como acontece na maioria dos países da OCDE, alguns países africanos, por influência da OCDE, a maioria dos países da América do Norte. Ou seja, o Brasil está junto com 2 ou 3 países em desenvolvimento nesse aspecto da judicialização da execução fiscal. Tá? A gente é uma franca minoria. E aí, qual foi a minha resposta para isso? Bom, de fato, só que é o seguinte: a nossa contingência é ter que melhorar o que existe até que a gente consiga encontrar uma maneira melhor de lidar com a execução de crédito, infelizmente. Tá? Não sei se a minha geração vai ver isso, espero que sim, mas a minha missão, pelo menos no curto e médio prazo, dada a situação de que a gente vai conviver pelo menos algum tempo com a execução fiscal, melhorá-la ao ponto de torná-la mais efetiva. E isso não é em benefício de um ente despersonalizado, de um rei ou de um monarca. É em benefício dos demais contribuintes, obviamente, porque quanto mais eu recupero, menos eu preciso redistribuir essa carga, certo? Se eu deixo, se a execução fiscal, se o meu resultado, vou até bater na madeira, viu? Ele despenca, a gente só tem 2 soluções no nosso Estado democrático de direito. Ou a gente reduz o gasto público, que está entre nós. Não me parece ser muito, pelo menos a diretriz governamental atual, tá? Ou a gente redistribui toda essa carga tributária entre os existentes. E aí eu incluo você e as 38 pessoas que estão assistindo, entendeu? Então, uma execução fiscal eficaz, ela é boa para todo mundo. Uma execução fiscal ineficaz, ela é ruim sob a perspectiva da fiscalidade, né? E aí, quando veio o tema 84, ele é muito interessante. Ele foi afetado, eu tive, inclusive, com a procuradora municipal de Pomerode, que é o caso que foi... Ela estava lá no Supremo na data, ela sustentou oralmente, uma excelente sustentação oral. Ela mistura esse tema, ele invoca interesse de agir com execução fiscal. E aí, ele diz o seguinte: há interesse de agir numa execução fiscal de pequeno valor?
e eu já vou chegar no resultado que o Supremo julgou, para mim, tomou um outro rumo. Aí, eu sempre discuti muito com Lana, com Paula e com a Annelise, que é a procuradora-geral, o meu entendimento é o seguinte, olha, interesse de agir não tem nada a ver com valor de execução fiscal. Uma execução fiscal de R$ 1.000, ela é, com perspectiva de recuperação, ela é tão ou mais interessante do que uma execução fiscal de R$ 1 bilhão sem a perspectiva de recuperação. Aí você vai falar assim, não é uma questão de valor, então. Não é uma questão de valor. O interesse de agir, para mim, na execução fiscal, a condição da ação de uma execução fiscal, ela está muito mais voltada e ligada à perspectiva de recuperação do que exatamente do valor. Então, por isso que eu falo, olha, para mim, o interesse de agir tem a ver com a capacidade do ente da Fazenda Pública de indicar bens à penhora. Então, veja, uma execução fiscal pequena, ela pode ser muito relevante para o estado de Pomerode, pode ser, entendeu? Para mim, eu não distribuiria, a União não distribui uma execução fiscal de R$ 500. Não distribuiria. Nosso limite mínimo é R$ 20 mil, porque essas são as minhas circunstâncias e eu lido com elas. Agora, se for decisão do município de Pomerode distribuir a execução fiscal cujo valor mínimo é R$ 500, porque essa é a contingência do município, que assim seja. Agora, o que me parece ser muito relevante é o seguinte, a gente não pode mais ficar achando que a execução fiscal, sem consideração econômica nenhuma, vai resolver todos os problemas, porque não vai. E aí a gente chega no cenário dramático que é o 2024, com 32 milhões de execuções fiscais em trâmite. Eu sou responsável por 2,5 milhões, tá? Não é motivo de orgulho, não. Mas é muita coisa. Então, a minha perspectiva era de que a gente tivesse uma decisão do Supremo mais ligada à capacidade de sindicar bens e ter a efetividade de uma execução fiscal do que exatamente com o valor. E aí o Supremo veio, o nosso Tribunal Constitucional, que discutiu durante 2 dias essa matéria e decidiu no último dia do ano judiciário. Foi uma discussão muito interessante, os ministros debateram, muitos ministros mostraram conhecimento efetivo sobre o drama que é a execução fiscal, foi muito interessante. A gente está esperando o voto da ministra, né? É evidente, ainda não saiu, a gente ainda não tem a completude do que vai ser decidido, mas a gente já tem pelo menos a fixação da tese, né? Sim. E aí, ela tem basicamente 3 pontos, mas que são 2 relevantes, né? O primeiro que fala o seguinte, olha, a gente precisa ser respeitada a competência constitucional de cada ente federado quando a gente vai aferir o interesse de agir ligado ao valor, tá? O que deu a entender o Supremo nesse aspecto? Isso, para mim, é pouco relevante, porque eu não distribuo nada abaixo de R$ 20 mil, mas isso é muito relevante para as outras procuradorias, e se isso é relevante para as outras procuradorias, tem que ser relevante para o povo do Brasil também, tá? E aí, por isso, o nosso interesse aqui. Deu a entender de que o juiz pode sim fixar um valor mínimo de execução fiscal. O problema nisso é que cada juiz é uma sentença. E talvez a gente possa ter problemas. Um juiz pode entender, por exemplo, que R$ 20 mil é um valor mínimo, R$ 10 mil. Por exemplo, eu escrevo em dívida, a União escreve em dívida valores a partir de R$ 1.000 e distribui a execução fiscal a partir de R$ 20 mil. Um juiz estadual pode falar assim, não, olha, para mim o valor mínimo é R$ 1.000, que é o que a Fazenda, que a União usa para escrever. Ou pode falar que é R$ 20 mil, ou pode falar que é 25, 30, 50. Isso pode dar uma confusão, entendeu? O que não é desejável, tá? Esse é um primeiro ponto de reflexão que eu acho que é muito relevante, tá? Já que a gente não foi para o interesse de agir ligado à eficiência econômica da execução fiscal, já que a gente foi para interesse de agir ligado ao valor da execução fiscal, então que a gente tente pelo menos cogitar alguma racionalidade para que não fique cada cabeça uma sentença, tá? E não vire um pandemônio esse negócio de execução fiscal. O segundo ponto é muito interessante. O Supremo disse que a distribuição da execução fiscal ela depende da adoção de 2 providências concomitantes. Aí a gente ficou discutindo aqui um tempo, será 2 providências ou 2 providências e aí o tema veio dizendo que é E. Ou seja, você precisa fazer essas 2 coisas. A primeira delas é a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa. Tá? Muito interessante. A gente já, por exemplo, aqui na Fazenda Nacional, quando a gente inscreve um crédito em dívida ativa, a primeira coisa que se faz é mandar uma correspondência para o contribuinte orientando-o sobre aquele débito. E a gente pode tranquilamente incluir nessa carta, com toda a capacidade de influenciar economicamente o contribuinte, de que ele tem oportunidade de negociação disponíveis para ele, que é a transação ou o parcelamento. Tá? Eu acho que é relevante o contribuinte saber isso sim. Eu não entendi muito bem essa questão de tentativa de conciliação, tudo bem, mas adoção de solução administrativa,
eu não sei o que o Supremo quis dizer exatamente com isso, mas eu estou entendendo o seguinte, que a gente tem que dizer ao contribuinte, olha só, você está diante de um crédito que é líquido e certo, e as suas oportunidades para liquidar são esses, entendeu? Então, estou imaginando que seja isso, tá? Acho que é justo exigir disso previamente a distribuição da execução fiscal. O problema está depois, vem depois disso. Porque disse lá o Supremo, aí a coisa complicou mais ainda. Disse lá o Supremo que você tem que, além de ofertar essa conciliação e solução administrativa, você tem que protestar o título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. Veja, o protesto é uma forma de cobrança administrativa que não tem nada a ver com o interesse de agir. Exatamente. Infelizmente. É uma forma de cobrança administrativa muito relevante? É uma forma de cobrança administrativa mais eficiente do que a execução fiscal? Em certos casos, sim, mas em certos casos, não. Eu posso querer distribuir minha execução fiscal e não querer protestar e vice-versa. É uma forma de cobrança administrativa razoável para o contribuinte, para o sujeito passivo? Porque ela é mais barata do que a execução fiscal. Agora, não vamos confundir uma forma específica de cobrança administrativa com a exigência da distribuição. Mas, para nossa sorte, e certamente de propósito, porque o Supremo ele é o soberano também de uma grande sabedoria, ele colocou um salvo depois disso. Falou assim, salvo por motivo de eficiência administrativa. E aí, qual é o problema? Me parece que o salvo está muito legal, muito bem posto. Tirando o fato de cada cabeça ser uma sentença, tá? Sabe? Porque eu posso dizer assim, juiz, eu estou distribuindo essa execução fiscal aqui, não estou protestando, porque esse crédito aqui é de R$1 bilhão. E protestos de R$1 bilhão não funcionam. Aí a gente já fala assim, mas quem disse que não funciona? Aí vou eu me explicar para o juiz, entendeu? Então, assim, isso não é legal. Mas veja, a gente pode dizer, a gente pode estabelecer, por exemplo, que créditos que a gente agora está se comunicando com organizações de proteção ao crédito, né? Com SPC, Serasa e congêneres, né? A gente pode dizer que aquilo ali já é uma medida de eficiência tal qual é o protesto, e por isso que eu não estou protestando. É uma das possibilidades. A lista de devedores, pouco conhecida no nosso país, e é muito difundida internacionalmente, né? Portugal tem uma lista de devedores muito interessante, outros países também da OCDE têm listas de devedores muito interessantes. A gente pode dizer que a lista de devedores está dentro desse salvo. Então, o que eu acho? Vai ter um segundo turno nessa discussão toda do tema 84. Ele não parece estar pronto. Eu já recebemos aqui na Fazenda Nacional despachos de magistrados pedindo para que a gente comprovasse não só a tentativa de conciliação, como o protesto. Eu, enfim, acho uma pena que a gente esteja atropelando algumas coisas, mas fato é que o tema está posto. Mas eu acho que vai haver um desdobramento. Espero que esse desdobramento, Micaela, seja no sentido de garantir eficiência para a execução fiscal. Não, o que eu vejo, né, João, pelo menos a impressão que eu tive nesse julgamento foi a seguinte: a gente sabe que existem administrações e administrações, né? E a gente sabe que existem realmente procuradorias que têm uma gestão eficiente da dívida e outras que não têm. Mal tem procuradores, né? Então, eu acho que a ideia foi: vamos tentar organizar e vamos tentar, com base no valor, dizer, olha, eu não vou pagar mais para ajuizar uma execução fiscal, que é óbvio, do que o que eu vou receber. Isso é o mínimo, né? O problema é que esse dever de casa, ele tem que ser feito por cada procuradoria dentro de sua realidade. É o que você falou, não dá para eu imaginar que o município de Guapimirim, ele vai ter o mesmo gasto para o ajuizamento de uma execução fiscal que o município do Rio de Janeiro. Né? A infraestrutura, o custo com pessoal, com procurador. Então, é completamente diferente. Agora, é necessário que o município de Guapimirim faça esse estudo para ele poder estabelecer para ele o que é um limite, como a PGFN fez com relação aos 20 mil para execução, para ajuizamento de execução, e que o município do Rio de Janeiro faça. Então, acho que a tentativa e essa discussão do Supremo foi muito... pegou o valor, mas o que ele estava querendo mais era tentar estimular uma organização administrativa que a gente vê que não existe uniformidade. Você faz uma pesquisa no Brasil, você tem algumas procuradorias estaduais que fazem limitação, outras não. Você tem procuradorias que ajuizam a execução fiscal para cobrar R$100. Então, assim, é uma coisa que realmente é uma ineficiência. Agora, é aquilo, o Poder Judiciário ele acaba entrando num trabalho que deveria ser realizado pelo Executivo, né? E até que ponto isso
vantajoso, gerando essa discussão, e aí o juiz vai começar a se meter na sua organização administrativa para você dizer, olha, realmente, aqui nesse caso, R$ 1.000 é o suficiente para mim. Agora, não, no outro é 5.000. Então, aí a gente acaba criando mais complexidade do que resolvendo em si o que ele queria. Eu, pelo menos, vi esse tema com essa ideia, né? Claro que a gente tem que ler o acórdão e o voto, mas eu acho que a ideia foi essa, tentar dar uma ajudada nessa organização e o tiro meio que sai pela culatra, né? Eu não digo, Micaela, que o tiro só pela culatra, não, entendeu? Assim, a gente tem uma vantagem, porque o tema estabelecido, vamos ver o voto, claro, né? Mas assim, o tema estabelecido, ele foi amplo o suficiente para a gente fazer uma série de considerações que foi exatamente isso que a gente fez. Eu acho que dá para a gente pegar essa ANAU, que é a execução fiscal, e direcionar ela para leste, entendeu? E colocar ela no prumo. Eu vejo perfeitamente isso possível, entendeu? O que eu não desejo, o que eu não gostaria era de, por exemplo, o judiciário pretender, o que não é o caso, tá? O que não é o que definitivamente, até pela fala do Luiz Barroso quando tomou posse lá na presidência do Supremo, na presidência do CNJ, não é o caso. Mas assim, o que eu acho que seria ruim era o judiciário pretender resolver um problema do judiciário ao invés de resolver o problema da execução fiscal, porque veja, a execução fiscal de fato é um problema para o judiciário, mas ela é um problema para o judiciário porque ela é um problema para si. Então assim, digamos, o judiciário não pode falar assim, olha, eu não quero mais execução fiscal aqui. Ele vai resolver um problema para o judiciário? Vai resolver um problema para o judiciário. Agora, está aí e a cobrança, entendeu? Como fica? Pois é, a gente precisa resolver o problema da execução fiscal, que consequentemente vamos resolver o problema do judiciário. E eu acho muito interessante o momento, Micaela, porque eu não lembro de ter visto um presidente do Supremo, presidente do CNJ, a ter dito com todas as letras que um dos 3 projetos é a execução fiscal. Eu pensei, pô, agora é o momento da execução fiscal. Agora tudo que eu passei por ser o patinho feio, execução fiscal, talvez agora a gente vai entrar num momento de redenção disso tudo e botar ela em foco. E aí, para nossa sorte, o 2488 está posto para ser aprimorado pelo Congresso Nacional. Eu acho que eu participei desse projeto, acho que foi um excelente texto. Claro, vou precisar de ajustes, obviamente. Aí a Casa do Povo está aí exatamente para isso, soberana para fazer esses ajustes. Né? Mas eu acho que a gente está num bom momento. A PGFN com boas estratégias, os estados e municípios convictos de que vão ter que dançar conforme a música, e o presidente supremo, o presidente do Poder Judiciário, estabelecendo isso como sendo uma prioridade nacional para o judiciário. Vamos ver. Estamos aí esperançosos para esses desdobramentos. Eu queria aproveitar para fazer 2 perguntas, João, que o pessoal mandou aqui para mim. A primeira foi da Lidiane. Ela questiona se há transação para créditos não tributários. Entendi. E a outra é a do Pedro Tinoco, que ele diz o seguinte também em relação à transação. Há algum outro método em mente mais eficaz para tornar as transações mais céleres? Talvez um canal de comunicação mais simples e a diminuição de prazos para cumprimento de exigência? Entendi. Vamos por partes. A transação, tal como regulamentada lá pela Lei 13988, ela prevê... eu vou dar um passo atrás, mas eu já vou chegar na resposta da Lidiane. Ela prevê 3 grandes modalidades de transação. Tá? Ela não é uma transação única. Né? Ela estabelece a transação na cobrança da dívida, que é com que eu trabalho. A gente tem a transação do contencioso tributário de relevante disseminada controvérsia, que é o edital que está na rua agora, foi do PLR, foi do Ágil, agora é o último edital que está na rua. Esse é para contencioso tributário, então não tributário não entra, definitivamente. E a gente tinha na 13988 o contencioso tributário de pequeno valor. Então, veja, a gente tinha uma transação da dívida ativa para créditos tributários e não tributários, a outra do contencioso relevante disseminado controvérsia só para tributários e a outra do contencioso tributário de pequeno valor só para tributário. Aí a lei foi alterada para o contencioso de pequeno valor também englobar o não tributário, inclusive o FGTS. Tá? Aliás, a nossa arrecadação do FGTS a gente não divulgou junto aqui porque a gente só está com dados até novembro. É outro recorde. Tá? E o FGTS, para mim, é um orgulho à parte, porque o FGTS é dinheiro na conta do trabalhador imediatamente, ela não passa nem pela conta do tesouro. Tá? Então, veja, a transação da cobrança e a transação do contencioso de pequeno valor admitem transacionar créditos tributários e não tributários, tá? Inclusive o FGTS. Já a transação do contencioso relevante disseminada controvérsia é exclusiva para as controvérsias tributárias, exclusivamente tributárias. Né? Então você não vai ver, por exemplo, sei lá, um edital da transação do contencioso relevante disseminada controvérsia discutindo, oportunizando o pagamento
de débitos da SPU, da Secretaria do Patrimônio da União, que é, né, nesses termos, né? A segunda pergunta, quem fez a segunda pergunta? A segunda pergunta foi o Pedro Tinoco. Pedro Tinoco mandou um e-mail hoje, viu? Esqueci de você não. O Pedro, ele faz uma pergunta fundamental, da qual a gente precisa enfrentar aqui diariamente. Veja, hoje na Procuradoria, a gente deve ter quase 100 pessoas dedicadas à transação, exclusivamente dedicadas a fazer a transação. A gente foi deslocando nossa energia na Procuradoria para a transação, porque não se criou Procurador. Então, a gente foi tirando de outras áreas, tornando essas áreas mais eficientes, e, portanto, precisam de menos atuação de procuradores para drenar essa turma, essa equipe, para transação, sobretudo para individual, né? Nossa perspectiva é de que o concurso agora se conclua no meio do ano, a gente consiga alocar ainda mais força também na transação. Mas, Pedro e Micaela, eu não vejo muita solução que não colocar braço nessa história toda. O ministro Jorge Messias cobra isso da Annelise toda hora. Ela, como é minha chefe, cobra isso de mim toda hora. Eu, como não tenho ninguém para cobrar, fico com essa obrigação de tentar dirigir as nossas equipes para uma melhor estruturação. A gente tem, em primeiro lugar, tentado melhorar o nosso site, que é o Regularize, para que as transações sejam mais completamente propostas e a análise seja mais evidente, seja mais fácil de se compreender. A transação individual simplificada adiantou um pouco a coisa. A gente tem feito várias capacitações com a nossa equipe sobre transação. Então, aqui a minha adjutoria, o Cristiano, que vocês conhecem, Daniel Saboia, a Darlon Duarte, a gente tem conversado muito com a equipe para trocar essas experiências e tornar a transação mais efetiva. Agora, eu não vou mentir para vocês. Uma transação de 100, 200, 300 milhões, 1 bilhão de reais, não é algo que vai sair realmente em pouco tempo, porque ela demanda uma maturação realmente muito grande. É um processo que a gente precisa ter expectativa de que vai demorar. Afinal de contas, é como se a gente estivesse estabelecendo um contrato, Micaela, de 1 bilhão de reais. Você não sai com uma semana na outra ponta com um contrato de 1 bilhão, porque são muitas nuances. E a gente precisa realmente ver todo, fazer o controle de risco. A gente tem uma governança em cima da transação muito rigorosa. Então, não raro, aparecem termos de transação que são assinados por 15 procuradores da Fazenda. Então, assim, são 15 instâncias. Até a Procuradora-Geral, às vezes, assina. São poucos que ela assina, né? Eu assino talvez uns 4 ou 5 por semana, porque são acima de 500 milhões de reais. A gente fica falando de dinheiro aqui na PGFN, mas a gente está falando de realmente é muito recurso. E, assim, a gente não pode nutrir a expectativa de que esse tipo de acordo vai sair em um mês. A nossa ideia aqui é tentar, primeiro, prover o sujeito passivo e, obviamente, a advocacia privada de um instrumento tecnológico adequado, que é o nosso portal Regulariza. A gente tem se dedicado muito a isso, isso é fundamental, porque a gente reconhece na advocacia privada, primeiro, os nossos pares, né? E segundo, o nosso máximo respeito à classe, né? Segundo, a gente tem tentado também manter uma interlocução de audiências. Eu recebo pessoalmente muitos contribuintes, muitos advogados aqui para tratar de transação. Isso eu não encaro como sendo um ônus, encaro como sendo um dever meu, mas a gente precisa melhorar essas partes. Não é tarefa trivial, porque a gente tem que lidar com todas essas contingências do serviço público, mas é uma determinação do ministro Jorge, é uma determinação da Annelise, e isso é uma preocupação diária nossa aqui, viu? Poxa, muito obrigada, João, pelas respostas. Eu queria falar só mais um pouquinho sobre outros meios alternativos de solução de controvérsia, né, João? Afinal de contas, essa comissão de juristas trouxe aí a mediação tributária, trouxe a transação, quer dizer, a transação não, trouxe a arbitragem, e esses elementos estão sendo muito debatidos. A arbitragem que veio aí de um modelo português, um racional bastante diferente do nosso. E eu queria ouvir de você. Será que você vê uma perspectiva de implementação dessas medidas em um universo mais restritivo do que efetivamente o que está posto ali no PL, que é um desenho, um esboço ainda que precisa ser aprofundado? Qual é a tua perspectiva sobre esses meios alternativos? Micaela, acho que uma primeira consideração é a seguinte: não há modelo de solução alternativa dos conflitos única. A transação é uma delas, tá? A gente investiu muito, ela acabou sendo
bem recebida por todos e tem resolvido realmente muito bem. A gente já fez mais de 2 milhões de transações, né? Acho que é um número, acho que nem a gente em 2019, um monte de garoto ali pensava que a gente ia chegar nesse nível, né? Mas chegamos. Então, assim, ela não é a única, e eu espero que não seja mesmo, porque senão a gente sofre uma pressão muito grande. Hoje, só para você ter uma noção, não se fala mais em, pelo menos eu não ouço com tanta frequência como ouvia antigamente, não se fala mais tanto em refis, mas às vezes se falam em ajustes nas transações, na lei de transação que não parecem ser adequados. E a gente precisa canalizar essa energia para outras soluções de controvérsia, tá? E uma delas, que eu gosto bastante, é a arbitragem. Agora, elas têm uns pontos que a gente precisa culturalmente superar, certo? Então, por exemplo, não existe arbitragem que você force a administração pública a entrar sem querer, entendeu? Fato. Pois é, como eu já ouvi dizer por aí, não, olha, vamos fazer aqui uma lei de arbitragem onde a administração tributária é obrigada a aceitar a arbitragem. Como assim obrigada a aceitar? Eu posso não querer aceitar. A gente pode estabelecer alguns parâmetros. Olha, até 60 salários mínimos eu espontaneamente já aceito uma arbitragem, que um árbitro arbitre aqui a nossa desavença, ou determinados temas. Eu acho que isso é muito relevante, né? E outro ponto que a gente precisa também discutir muito seriamente, e eu estava discutindo esses dias com um advogado muito querido, é a questão da escolha do árbitro. Portugal lida com um conselho deontológico muito interessante, parece ter funcionado por lá, mas eu mesmo fiz uma pesquisa quando estive lá por Lisboa, de que, por exemplo, os árbitros eventualmente replicam acórdão onde tem muita crítica. Isso é ruim, porque você vê que uma solução criada para ser pontual não faz. Então, se a gente superando essas questões, eu gosto do PL da arbitragem. Tá? A mediação, ela é mais uma ferramenta, eu acho que a gente tem que investir nela sim. Eu não vejo tanto resultado na arbitragem. O que eu acho que a arbitragem tem de maior preciosidade? A arbitragem acho que tem maior preciosidade tentar culminar e dirigir contribuinte à administração tributária para uma solução consensual que pode ser a arbitragem ou a própria transação. Você me entende? Agora, assim, eu não sei se teria muito campo para uma mediação de, imagina uma pessoa mediando e falando assim, não, administração tributária, você não tem razão, ou não, contribuinte, você não tem razão. Eu, contribuinte, realmente, eu não tenho razão. Isso pode acontecer, mas veja, o que eu acho que pode, a maior vantagem da mediação é você colocar na mesa as duas partes, né, contribuinte e administração tributária, e eventualmente eles consensuarem por uma arbitragem, consensuarem por uma transação, consensuarem por um parcelamento. Isso eu acho muito valioso. Consensuarem, por exemplo, para uma revisão do débito, porque às vezes ele foi constituído fruto da falta de uma documentação, e aí, por que a gente não pode suprir isso, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que investir sim, os PERs estão aí, lá no Senado Federal, o presidente Pacheco cumpriu a promessa de apresentá-los. Eu acho que a gente tem que discutir seriamente isso sim, de forma a gente ter multiportas para sair do drama que é os 5 pontos, quanto que você falou? E eu acho até que esses 5 pontos estão trilhões. Subestimados. Isso não é isso. Certamente não é isso. Foi de 2019 esse valor, não está atualizado para agora. Isso aí, sabe o que é, Micaela? Pegaram a nossa dívida ativa de estados e municípios e estabeleceram isso como contencioso. Agora, por exemplo, e o que não for dívida ativa? Então isso não está contabilizado. Pode dobrar esse número aí, que pelo menos é esse o nosso contencioso vivido no país, tá? Mas eu acho que a gente tem que investir sim. É engraçado que essa sua visão da mediação foi exatamente a percepção que eu tive. Ela é o meio do caminho. Ela não vai resolver sozinha, ela vai te levar para uma ou para outra solução. Exatamente isso. E aí, assim, já caminhando para o final da nossa live, que está maravilhosa, inclusive, eu queria ouvir um pouco, João, da tua perspectiva em relação a essa reforma tributária que trouxe aí esses irmãos gêmeos que não são siameses, mas que estão aí brigando, que é o IBS e o CBS. Como é que vai ser, né, a questão do contencioso? O professor Marcos Lívio defende a federalização. A gente tem várias opiniões sobre isso e a gente sabe que se não for estruturado isso de uma forma muito clara e objetiva na lei complementar, a gente pode ter diversos problemas e uma insegurança jurídica monstruosa. Então, como é que você vislumbra a solução dessa questão? Micaela, você sabe que eu tenho uma história com essa reforma tributária muito engraçada, porque eu corri até quando pude. Eu me furtei de estudar o tema e trabalhar com o tema até quando pude, né? Mas, assim, eu sabia que alguma hora essa água ia chegar
no meu joelho e eu ia precisar pensar sobre essa questão. Afinal de contas, quem é que vai cobrar a IBS? Ah, não, mas não há inadimplência na IBS CBS. Meus amigos, não subestimem a criatividade humana. Vai haver inadimplência na CBS, muito embora ela seja muito mais protegida do que qualquer outro tributo. Vai haver. Basta você olhar para a experiência internacional. Aí, o carrossel do IVA é uma inadimplência. Ah, mas a gente vai ter lá, só se aproveita do creditamento se pagar. Vai ter, vai ter, vai ter. Em menor escala, graças a Deus, mas vai haver. Então, a gente precisa refletir por isso. O factual, bom, primeiro, assim, eu sou declaradamente favorável a isso que aconteceu. Obviamente, cada um tem seus pensamentos aqui dirigidos a um ajuste ou outro na emenda constitucional, mas eu tenho plena consciência de que foi o possível, foi um trabalho monstruoso do nosso parlamento, do nosso executivo, e saímos na outra ponta. Se Deus quiser, a gente vai ver uma CBS-BS um dia de pé, né? Se Deus quiser, não, vamos ver, né? Porque agora é emenda constitucional. Mas o factual na cobrança, ele é muito problemático realmente. Você imagina determinado estado ou determinado município cobrando a IBS na justiça estadual de um devedor que não é do seu município, porque ele está cobrando, ele é o destino, né? Então, se você vê uma relação de consumo entre o município de São Paulo e o município de Fortaleza, e não houver o pagamento do IBS, você vai ver a Procuradoria do município ou a Procuradoria do Estado do Ceará cobrando esse IBS não pago do devedor em São Paulo. Isso é um problema. E a gente precisa realmente fazer esses ajustes, né? Uma coisa um alento é que a AGU constituiu um grupo especificamente para isso. O advogado-geral da União, Luiz Jorge, ele constitui o GT Procuradorias, do qual eu faço parte. Eu faço parte lá também do PAT RTC, né, constituído lá no âmbito do Ministério da Fazenda, conduzido pelo nosso Bernard Api. E aí até para ter essa dualidade, a dupla visão, né? Estou na comissão de sistematização como suplente de um, pela AGU também, e estou lá nesse GT das Procuradorias. E o foco é exatamente esse, a gente pensar em soluções que permitam algumas coisas fundamentais. A primeira delas é o seguinte, uma cobrança efetiva dessa história toda, porque PGE, Ceará, PGM, Fortaleza não vão ter condição de cobrar o IBS não pago de um devedor em São Paulo. Ponto. Se a gente fizer isso, a gente vai criar uma salada mista danada aqui no nosso judiciário. E o pior, um agravante de que a União vai poder estar cobrando um CBS, afinal de contas, o fato gerador mesmo, lá na Justiça Federal de São Paulo. Aí você imagina se o juiz estadual de São Paulo fala, não, o IBS não é devido nesse caso. E a Justiça Federal fala, não, o CBS é devido. Vai ser uma confusão danada, né? Então a gente precisa fazer essa harmonização também, né? Esse é um aspecto. A gente precisa conferir efetividade na recuperação. E outro aspecto que acho que é fundamental é o seguinte, a gente não pode prescindir de criar um sistema racional para o contribuinte contestar legitimamente CBS e IBS. Eu não vejo para mim não faz o menor sentido, por exemplo, que ele tenha que propor uma ação anulatória no âmbito da justiça estadual e uma ação idêntica, só mudando o cabeçalho, né, seletivo do seu juiz federal, para contestar agora a CBS. Não acho que faz o menor sentido. Mas a gente está debruçado sobre isso. No ano passado, inclusive, o grupo propôs, o ministro Jorge entregou lá no parlamento um esboço e tal, antes até da PEC ser convertida em emenda constitucional, não deu tempo de ser incorporada a emenda constitucional. O trabalho vai continuar no GT Procuradorias, para que a gente, junto, considere alguma maneira de racionalizar essa cobrança como um todo também. A gente não tem muito tempo, mas a gente tem aí muita força de vontade para chegar numa forma racional que contemple também o direito de defesa, que eu acho que é fundamental para os nossos sujeitos passivos, nossos contribuintes, para o nosso povo, tá? Não é uma coisa também que eu fiquei um pouco abismada, né? É que na emenda constitucional você traz uma competência originária para o STJ para ele poder discutir conflitos, né, entre entes e o comitê. Mas a questão da pessoa em si, jurídica ou física, que esteja questionando a cobrança, você não tem uma uniformização imediata. Então você não tem um acesso, por exemplo, a um IRDR no STJ, que venha dirimir, eventualmente, um conceito que esteja sendo utilizado por um TRF para fins de compreender a incidência do CBS, como você deu exemplo, e um conceito que esteja sendo interpretado diversamente pelo TJ para dizer que não incide IBS naquele caso concreto. Então, essa falta de você ter, ao menos, alguma forma que eu até acredito, né, que essa não
federalização da questão seja por um objetivo de tentar respeitar a dualidade do IVA, já que não se adotou um modelo único, ela é necessária. Porque se a gente não tiver um meio rápido de solução de controvérsias, a gente vai ter um contencioso triplicado a esse número que a gente colocou aqui, porque vai ser uma insegurança jurídica surreal, né? Você tem razão, mas veja, a federalização não resolve esse problema de uma instância que resolva os problemas de maneira definitiva tão rápido assim, Não. tá? Então, um dos problemas é a questão da dualidade da justiça estadual e federal e, e a tripla realidade de três entes podendo cobrar esses dois tributos, né? A União lá na CBS e Estados e municípios lá no IBS, tá? Esse é um problema. Agora, uma coisa, essa ideia não é nova. Eu já vi, tem uma publicação do ministro Mauro Campbell, por exemplo, depois eu até te mando, em que ele defende muito rapidamente essa ideia, e que eu acho que é muito interessante, que é uma ação direta de legalidade e ilegalidade com competência originária no Supremo Boa. e vinculante a todo o Poder Judiciário, exceto o Supremo Tribunal, exceto o Supremo, obviamente, né? Mas que a gente possa contestar atos e normas infraconstitucionais, tá? Eu acho que é muito interessante essa ideia. É como se fosse, Micaela, uma ADC ADIM, tá? Porque ela é uma ação declaratória de legalidade e legalidade, ou seja, com aquela ambivalência da ADC e da ADIM, tá? Propôs, o que sair vai vincular todo mundo. Aquela ambivalência das ações diretas de inconstitucionalidade. Com alguns legitimados, tá? A gente pode aproveitar a lista de legitimados da ADIM e agregar uns outros, por exemplo, a Defensoria Pública, eu acho que é muito relevante, de maneira vinculante e para questionar, aí, diferente da DIN, obviamente, atos normativos, inclusive infralegais, no âmbito do Supremo Tribunal, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a gente teria a capacidade de levar ao Superior Tribunal de Justiça uma questão embrionária no âmbito das justiças, muito mais rápido, e ter uma definitividade. Sobretudo, até para a gente acabar, Micaela, com um problema grave, que é, por exemplo, a necessidade de fazer uma modulação de efeitos, porque a coisa ficou uma bola de neve enorme depois de 15 anos discutindo. Exato. Correto? A gente tem uma definitividade nessa história toda, né? Eu não acho desarrazoado a gente ter essa ADIL, né? ADIL, que é a ação declaratória de ilegalidade e legalidade vista lá no nosso 106, né, que é a competência originária do STJ, 105. né, da nossa 105, pronto, 105 da Constituição. Sabe, eu acho uma ideia muito razoável e acho que a gente avançaria muito na questão da redução da litigiosidade, segurança jurídica, afinal de contas, esses vários legitimados, dentre eles, obviamente, a nossa querida OAB, para poder resolver, em definitivo, uma contenda infralegal que tivesse aparecido ali. Adorei essa ideia, João. Eu acho que isso fortaleceria até. Eu lembro dessa discussão. Assim, a turma ficou com muito medo, a turma aí, o Congresso Nacional ficou com muito receio do comitê lá, do IBS e do CBS, por isso que transformou ele em comitê, né? Por conta do poder normativo dele, né? Eu acho que até que a ação declaratória de legalidade e legalidade poderia servir muito como um controle já concentrado, vamos colocar dessa maneira, dos atos normativos propostos pelo anterior comitê que teria competência normativa, né? Vamos ver como é que a gente avança essa história, mas eu acho que é um excelente encaminhamento. Gostei. Bom, João, muito obrigada mais uma vez pela tua presença, pelas considerações. Eu achei o papo sensacional. Se não fosse 9h13, a gente estaria falando mais aqui, porque é muito bom conversar com você e aprender com as tuas ponderações. Então, agradeço a você e a todo mundo que está assistindo essa live. Gente, tem muita gente que entrou agora no finalzinho. A live vai ficar gravada, vocês vão poder ouvir essa live desde o início. O João trouxe diversas explicações super relevantes aqui sobre a garantia na execução, sobre solução alternativa de conflito, então não deixem de assistir desde o início. E passo a palavra a vocês, João, para se despedir do pessoal. Micaela, minha querida amiga, muito obrigado pelo convite. Você sabe que é uma enorme satisfação, e se de fato não fosse a necessidade de a gente respeitar a jornada, a necessidade do descanso entre a jornada, a gente ficaria aqui até as madrugadas dessa terça-feira, né? Mas eu agradeço o convite. Para mim é sempre uma honra, uma satisfação enorme estar aqui. Sempre precisar, eu estou absolutamente às ordens. Espero que a gente consiga, como povo, a gente avançou em tantas outras áreas, tantas outras questões difíceis. A gente emplacou agora a emenda constitucional da reforma tributária. Espero que a gente consiga conciliar e aculturar a necessidade de uma repartição justa e igual dos nossos tributos, de modo a que todo mundo seja contemplado aí, não só com um serviço positivo da nossa República, mas que também pague aquilo que
efetivamente é justo para o seu próprio bolso, tá bem? Um grande abraço fraternal a você e a todos que estão nos ouvindo. Igualmente. Tchau, gente. Uma boa noite.